Oi, eu sou o professor Felipe e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas de numeração, conteúdo voltado para sexto ano, mas o nosso objetivo é entender como nós chegamos no sistema de numeração que nós temos hoje, que é o sistema indo-arábico, e compará-lo com o sistema de numeração romano e o sistema de numeração egípcio, tá bom? Então, partindo primeiramente para entender o que é um sistema de numeração e, primeiro, como que a gente forma um número. Antes disso, precisamos datar aí 10 mil anos antes de Cristo, que foi quando o homem começa a cultivar a terra. Nesse momento, os historiadores já começam a considerar que o homem tem uma noção de contagem, que ele sabe diferenciar quantidades, tá? E com o passar do tempo, a forma como registramos essas quantidades tem sofrido várias alterações. Então, os chineses eles criaram uma forma, os hindus criaram outra, os romanos outra, os maias, os astecas. Então, essas formas de registrar o número, elas foram se alterando com o passar do tempo e o passar dos povos também acompanhando a história do mundo. Queremos frisar que um sistema de numeração ele sempre vai ter um conjunto de símbolos, que nós vamos chamá-los de algarismos, e um conjunto de regras para relacionar esses símbolos e assim criar os números. Tá? Por exemplo, no nosso sistema de numeração, que é o sistema indo-arábico, nós temos os nossos 10 algarismos, que vão de 0 até 9, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, todos os algarismos. E existem algumas regras. Por exemplo, o nosso sistema ele é decimal. Eu conto de 10 em 10 partes. Né? Então, se eu pensar uma dezena, tem 10 unidades. Uma centena tem 10 dezenas. E assim por diante. Ele é posicional. Então, ele vai me garantir que 2 antes do 1 dá 21. 1 antes do 2 já é 12, é outro valor. Então, além de ser posicional, ele também é um sistema decimal, tá? Além de ser aditivo e assim por diante. Agora, se nós pegarmos o sistema de numeração romano, ele possuía outros símbolos, que eram letras latinas todas maiúsculas, né? O I, V, X, L, D, C e M, tá? Então são as letras, aí 7 letras maiúsculas que usavam para criar e construir todos os números no sistema de numeração romano. Então, vamos fixar um pouquinho nessa ideia do que é um sistema de numeração. Um sistema de numeração é um conjunto de símbolos, e regras, tá? E para que esses símbolos e regras? Com o intuito de formar um número, tá? Bom, pensando em todos os sistemas de numeração, acho que seria interessante a gente começar pelo sistema de numeração romano. Tá? Então, quando olhamos este sistema específico, nós temos que dizer quais são seus símbolos e quais são as suas regras. Tá? Então, primeiro, símbolos. Temos 7, como eu já havia comentado. I maiúsculo representa uma unidade, tá? O V representa 5 unidades, X 10 unidades, o L 50 unidades, né? O número 50, o C 100
o D 500 e o M 1000, tá? Então aí nós temos a construção dos símbolos do sistema de numeração romano. Esse sistema ele é utilizado até hoje em diversas situações. Então, século 21, que é o século que nós estamos, ele é escrito, esse 21, com números romanos, x, x, i. Século, por exemplo, 15, né? Esse 15 é o XV, números romanos. Nomeações de Papa, né? Bento XVI, XVI, 16, tá? E reis também, e assim por diante. Alguns relógios antigos vocês podem encontrar números romanos. Então, existem aí na nossa sociedade ainda muito presente esse conjunto de números. Bom, já vimos os símbolos, já vimos onde que eles são usados, temos que falar um pouco das suas regras. E esse sistema, ele é considerado um sistema aditivo e subtrativo. Por que que ele é aditivo? Vamos explicar agora. Bom, primeira regra, né? Os símbolos I, X, C e M podem repetir até 3 vezes consecutivas. Então, um exemplo aqui para a gente ver, ó, se eu pegar o número I, né, usar os símbolos I, eu estou usando 2 símbolos I. Então, isso aqui é 1 mais 1, que é 2, certo? Se eu pegar o X, né, pegar X, 3x, é 10, mais 10, mais 10. Isso aqui é 30. Então, esses símbolos eles podem repetir até 3 vezes consecutivas. No mesmo número, ele pode aparecer mais vezes, mas consecutivo, ou seja, um do lado do outro, né? Um após o outro, apenas 3 vezes, tá bom? Próxima regra. E isso implica que os outros símbolos, né? O V, o L e o D, não podem ter repetições consecutivas, tá bom? Com essa regra, a gente já pode notar uma outra regra, que eu acabei colocando aqui, que o sistema ele é aditivo. Estamos falando de um sistema aditivo. Observe, eu coloquei I. O I representa uma unidade, mas como eu coloquei 2, eu fiz 1 mais 1 e deu 2. X. 10 mais 10 mais 10 e deu 30. Então, nós estamos falando de um sistema, né, aditivo utilizando símbolos I, X, C e M. Agora, eu posso utilizar, pelo fato dele ser aditivo, outros símbolos. Por exemplo, V e I. Já vai entrar mais uma regra que explica por que isso aqui vai ser aditivo. Ó, V e I é a mesma coisa que o 5 mais o 1, tá? Então, isso aqui é 6. E já entra uma outra regra. Por que isto é 6? O número, o algarismo com menor valor está à direita do algarismo com maior valor. Ele está depois, à direita. Toda vez que um algarismo de menor valor está à direita de um algarismo de maior valor, nós adicionamos esses algarismos, tá? Então, olha só, ainda mais dessa questão do sistema aditivo, né? Toda vez que um algarismo de maior valor, ou eu posso dizer assim, toda vez que um algarismo de menor valor estiver à direita de outro com maior valor, devemos adicionar
seus valores. Então, o que que isso significa? Ó, é o caso que eu coloquei ali em cima do sistema aditivo. 5 e 1, VI. Né? Se eu colocasse X e I, X é 10, os I's estão após, né, o 10, cada I vale uma unidade, eu vou adicionar, então eu tenho 12, uma representação do 12. Se eu colocasse C, X, V, I, o C é 100, o X é 10, o V ele vale 5 e o I vale 1. Então eu tenho 116. Eu representei esse número com os algarismos romanos, tá bom? Mais uma regra. E se eu fizer colocar o algarismo de menor valor à esquerda, antes, tá? Então, toda vez que um algarismo de menor valor estiver à esquerda de outro com maior valor, devemos subtrair o de menor valor do maior. Então, um exemplo. Se eu coloco I, V, o I é 1, o V é 5, o I está à esquerda, antes do 5. Então, eu vou fazer 5 menos 1, isto é 4. Se eu coloco X, L, olha lá, ó, XL, aí eu olho os meus algarismos. O X é 10, o L é 50. Então, XL é 50 menos 10. Isso vai dar 40. Tá? Se eu coloco XC, né? O C é 100, o X está antes, então menos 10. Isto é 90. Tá? E aí vamos pensar já juntando essas duas ideias, dele ser aditivo e dele ser subtrativo, que é a segunda ideia que está sendo dada. Eu vou colocar, por exemplo, o número XC, aqui já tem 90, V e I. Então, XC, 100 menos 10. V, depois, é um número menor, está sendo colocado depois, mais 5. I, número menor, depois, mais 1, mais 1. Então, esse conjunto de algarismos aqui nessa posição resulta no número 97. Só para você ver como a posição interfere. Se eu coloco CX e V, o C é 100. O X está depois, então eu vou adicionar 10. O I está antes do V, então o I está antes, está à esquerda de um valor maior. Ele é subtraído, mais 5 menos 1. Ó, 114, tá? E uma última regra que nós temos aqui é, ao colocar um traço horizontal sobre um algarismo qualquer, multiplicamos seu valor por 1000.
Então, um exemplo disso, se eu escrevo x e um traço horizontal em cima, o x é 10. Mas pelo fato de ter esse traço horizontal em cima, fica 10.000. Eu vou multiplicar o 10 por 1.000, aí eu obtenho 10.000. Se eu pegar v traço i, então o v é 5, com um traço em cima, 5.000. Com mais o i, 5.001. Ok? Com essas regras, nós conseguimos construir todo o sistema de numeração romano. Agora, preste atenção. O sistema de numeração romano é posicional? Sim, a gente viu. Ele é aditivo e subtrativo? Sim, a gente também viu, né, que ele é aditivo e subtrativo. Com relação ao nosso sistema de numeração, que a gente já vai ver, ele é posicional também e ele é aditivo, ele não é subtrativo, tá? Nosso sistema de numeração não usa subtração, só adição, certo? Bom, com relação ao sistema de numeração egípcio, então o sistema de numeração egípcio, ele vai usar símbolos que representam objetos do dia a dia, que representam símbolos de poder e força. Então, por exemplo, no sistema de numeração egípcio eu tenho um bastão representando uma unidade. Eu vou ter aí a corda, né, representando 100 unidades, o calcanhar representando 10 unidades, tá? Eu vou ter, por exemplo, uma flor de lótus para representar, o girino representando 100.000 unidades, tá? E um homem adorando, né? Um homem reverenciando, representando 1.000.000 de unidades. Então ele usa outros tipos de símbolo. Quais são as regras que eles usam? É um sistema aditivo e cada símbolo pode repetir até 9 vezes. Então eu posso ter 9 bastões, né? Eu posso ter 9 calcanhares, 9 cordas e assim por diante. Eu consigo construir todo o sistema de numeração egípcio olhando esses símbolos, tá? E qual é a posição? Ele não tem uma posição, né? Isso que é interessante. Ele sempre vai ser aditivo. Então, não importa em qual posição estão os bastões, ou estão as cordas, ou estão os calcanhares. É só você adicionar quantos tem ali. Então, você tem 3 calcanhares, é 30, com mais 2 cordas, mais 200, com mais 3 bastões, mais 3, então 233, né? Então, independente da posição que ele estiver, tá bom? Agora, a gente pode relacionar esse sistema com o nosso sistema, ele é aditivo. Bom, na próxima aula, nós vamos entrar no nosso sistema de numeração indo-arábico, e aí vai ser interessante a gente notar como surgiu o sistema de numeração indo-arábico e como esse sistema prevaleceu sobre os outros, tá? Tem até um documentário, tem aí no YouTube mesmo, falando sobre a origem do número 0 e do número 1. Seria muito interessante vocês assistirem, deixo como recomendação.